Queridos irmãos, eu quero compartilhar alguns textos da Palavra de Deus com vocês, com as pessoas da Igreja Apostólica, outros irmãos que não são do mesmo ministério, pessoas não evangélicas, para você ter desejo de estudar a Bíblia, de conferir na Palavra de Deus, examinar, como disse Jesus, examinar as Escrituras, que só há uma coisa a ser feita em tudo isso que está acontecendo no mundo nessa pandemia. Não há muitas coisas a fazer. Todo o ensinamento dos homens sobre essa prevenção é necessário. Eu não estou dizendo que isso está errado, mas a solução é Jesus Cristo. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14, um versículo muito conhecido de todos os evangélicos, que quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, disse Deus, eu ouvirei no céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No livro de Daniel, no capítulo 5, você pega a sua Bíblia aí na sua casa e confira, e no versículo 20, Daniel está falando com um filho de Nabucodonosor, o rei Belsazar. É aquele camarada que viu a mão escrevendo na parede, quando ele bebia nos vasos da igreja de Deus. Daniel tinha interpretado um sonho do pai dele e falou para ele no capítulo 5 de Daniel e o versículo 20. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi-lhe derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Tudo isso que está acontecendo no mundo, se acontecesse como aconteceu lá em Nínive, quando o rei, começando nas autoridades, quando o rei se humilhou e sentou em saco com cinza e poeira, e disse que ninguém comesse, fez o jejum, ele fez aquele decreto, ele baixou um decreto, que ninguém comesse nem ovelha, e se humilhasse para Deus. É para que aquele rei, ninguém não está olhando isso. Para onde ele foi? Para Deus. Agora não, tem que estar isolado, tem que fazer isso, tem que fazer. E você não vê uma autoridade dessa dizer que a solução é Deus. E o coração desses grandes reis, desses grandes homens que governam os países, cheio de soberba, cheio de orgulho, é aí onde está havendo o castigo de Deus. No capítulo 1 do livro de Marcos, acontece na época de Jesus a mesma coisa da agora. Sempre existiu isso. A pandemia daquela época era uma doença chamada lepra. Então havia prevenção. E o isolamento social era um dos maiores. Era tudo que os homens faziam. Era colocar o leproso lá no canto dele. Ele mesmo se mancava quando pegava. Ia para o deserto. Não ficava na sociedade, ele não queria contaminar a família dele. Mas a Bíblia diz no capítulo 1 do livro de Marcos, versículo 40 e 41, que o leproso chegou para Jesus, dizendo, mestre, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. A Deus, ele não resiste a um coração contrito. No capítulo 38 do livro de Isaías, a Bíblia diz a doença de Ezequias, que o Isaías chegou a dizer para ele que do leito que ele estava não se levantava mais. Como ele se levantou? Com humildade, chorando na presença de Deus. Enquanto a humanidade não se humilhar e não chorar na presença de Deus, eles falam todos os programas, todos os dias, mas nunca falam em Deus. Nunca diz que Deus é a solução. E isso é prejudicial. Isso é prejudicial. Vamos ler um versículo no livro de Lucas, capítulo de número 2 e versículo de número 50. Lucas capítulo 2, versículo 50. E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. Está falando de Jesus. Então é muito difícil compreender a palavra de Deus. É mais fácil compreender as palavras de homem. Mas repare que ele diz, quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, lá em 2 Crônicas 7,14, quando eles se humilharam, quando eles oraram, quando eles pedirem perdão dos seus pecados, é que eu sararei a sua terra. Mas está aqui a Bíblia dizendo, eles não compreenderam a palavra que ele dizia. Como que
que ninguém consegue compreender a palavra de Deus. Por isso que no capítulo 8 do livro de João, ele diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus, mas vocês não são de Deus, por isso que a minha palavra não atinge vocês. Lucas 3:23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. Quer dizer, será que Jesus nunca vai ser compreendido? É por isso que Ana disse lá no capítulo 2 do livro de Lucas, no dia da apresentação de Jesus no templo, disse: esse daqui vai derrubar rei do trono e vai pegar quem está no pó para sentar entre os príncipes. E disse que ele seria contraditado. O que significa isso? Ninguém compreende as palavras de Jesus e as palavras do mundo parecem quererem compreender. Será que ninguém leu na Bíblia que haveria peste e haveria fome, guerra, terremoto em vários lugares, já perto do fim do mundo? Por que não compreende a palavra de Jesus? E ele disse no livro de Deuteronômio, lá para trás, naquele livro, para Israel: se vocês fizerem o que eu digo, eu abençoarei o pão que vocês comem, a água que vocês bebem. E as doenças que é colocada no Egito não é colocada em vocês. Essa palavra é de quem é de Deus. Mas que dificuldade é essa de compreender Deus? Esse Jesus de Lucas 3:23, quem é que ia ter fé num camarada nascido em Belém, na Judéia, criado em Nazaré, filho de José e filho de Maria? O que esse homem representa para Deus? Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Hoje as pessoas estão generalizando o Deus das igrejas, porque a igreja é demais, com a porta aberta em todos os lugares, parece muito simples, e uma coisa está no coração do povo, parece que estão achando que não dá para sair disso só pela fé, que esse Deus parece não resolver mais nada. Mas uma coisa eu digo, ele é o mesmo. O livro de Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Na primeira epístola de Pedro, a Bíblia diz para nós sair dessas ignorâncias. 1 Pedro 1:14, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Quer dizer, na ignorância da vida, a gente tem vivido dessa forma. E Deus não quer isso, Ele quer inteligência. No livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, repousará sobre ele o espírito de inteligência e de sabedoria. Está na hora de nós começar a ter sabedoria e inteligência para lidar com as situações e orar e buscar e se converter. Cada pessoa dizer: meu Deus, se eu fiz alguma coisa que desagradou ao Senhor, chegou a hora de eu me converter, chegou a hora de eu me arrepender, é agora, Senhor, que eu vou pedir e eu vou entregar a minha vida para Ti. E as coisas se modificam, e a gente, Deus ainda continua sendo Deus. Eu quero nesse momento orar com você que vai ver esse vídeo, que Deus possa tocar no seu coração. Senhor Deus que está nos céus, eu estou nesse momento orando a Tua presença, Senhor. E a Bíblia diz em 1 Timóteo 2:8 que nós temos que levantar nossas mãos sem ira e nem contenda. Meu Pai, eu quero orar pela humanidade toda, pelo mundo, pelo povo da terra, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Meu Deus, quantas mortes, e as pessoas estão vulneráveis, as pessoas não têm solução, parece que não tem solução. Uma pandemia que tirou e ceifou vidas, deixando as pessoas sofrendo. Mas o Senhor ainda é Deus, os teus olhos ainda estão voltados para essa terra. O Senhor ainda não abandonou ela. Nesse momento eu oro, Senhor. E essa oração que eu faço agora, a Tua graça pode tocar em vários corações. Quando os homens compreender que tem que se humilhar para o dono da vida, e quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu perdoarei e eu ouvirei no céu. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É aí, meu Deus, que está na hora dos homens buscar a Tua face. Eu te peço nessa tarde por todas as pessoas, em nome de Jesus Cristo.